Capítulo 114. A verdade. Havia um certo rio que corria completamente reto, sem fim à vista. Era margeado por altos penhascos cujos lados eram tão lisos como se tivessem sido cortados por uma espada. O rio tinha centenas de metros de profundidade e a água corrente era como cavalos galopando, rugindo ao longe, formando incontáveis redemoinhos. Duas pessoas, uma velha e uma jovem, estavam paradas na beira de um penhasco, olhando para o rio turbulento. Pai, por que você me trouxe aqui? Long Shen ainda estava confuso. Os dois voaram em uma besta mágica voadora por um dia inteiro para chegar aqui. A vista era definitivamente incrível, mas Long Tianxiao não desperdiçaria tanto esforço apenas para trazê-lo aqui para o cenário. Long Shen também sentiu que este rio era um pouco estranho. Mas quanto ao que era estranho, ele não sabia dizer. Viemos aqui para que eu possa contar a verdade sobre o seu passado. Long Tianxiao olhou para a água subindo, sua expressão complicada. A verdade sobre o meu passado. Long Shen não podia acreditar em seus próprios ouvidos. Long Tianxiao suspirou e deu um tapinha nos ombros de Long Shen. Você não é realmente meu filho biológico. Você foi adotado. O que? Como isso é possível? Long Shen olhou para Long Tianxiao em estado de choque, seu coração uma bagunça completa. É também por isso que sua mãe ficou tão fora de controle naquele dia. Ela não queria que você soubesse desse segredo. Mesmo diante das batalhas de vida ou morte, Long Shen nunca se sentiu tão perdido. Ele não podia aceitar isso. Seu próprio pai e mãe não eram seus pais biológicos. A mente de Long Shen ficou vazia e desolada como se ele tivesse perdido sua alma. Shen'er, embora você não seja meu filho biológico, aos olhos de sua mãe e eu, você é nosso verdadeiro filho. Os olhos de Long Tianxiao ficaram embaçados quando ele olhou para Long Shen. Se eu não sou seu filho biológico, porque fiz parte do seu acordo de casamento que você fez antes de Matt ou eu nascermos? Perguntou Long Shen. Ao ouvir isso, uma expressão de dor apareceu no rosto de Long Tianxiao. Olhando para a água que subia, ele disse, sua mãe e eu estávamos esperando um filho. Mas no 7º mês de gravidez, um acidente fez com que sua mãe abortasse. Sentimos a dolorosa perda de um filho. Naquela época, sua mãe estava com tanta dor que desejou estar morta. Além disso, naquela época, eu nem estava em casa porque tinha ido caçar. Sua mãe quase se suicidou. Só depois que voltei sua mãe me contou sobre esse assunto. Foi feito pelo Marquês Yi. Long Shen cerrou os dentes. Long Tianxiao balançou a cabeça. Não? Naquela época, eu ainda não tinha cortado o dedo dele e ainda não tinha tanta inimizade com o Marquês Yi. Na verdade, foi apenas um acidente descuidado de sua mãe. Também era por isso que ela estava cheia de remorso e dor. Eu tinha acabado de encontrar você quando bebê e trazê-lo de volta em minha viagem enquanto ainda não sabia o que havia acontecido. Você coincidentemente preencheu o arrependimento no coração de sua mãe. Falando nisso, nós dois temos que agradecer, caso contrário, com a constituição de sua mãe, essa depressão provavelmente já teria tirado a vida dela. Long Shen continuou em silêncio. Long Tianxiao deu um tapinha no ombro dele.
Homens de verdade não precisam se tornar uma bagunça só por causa de algum parentesco de sangue ou não. Mesmo que você não seja meu filho biológico, sempre passarei meu tempo tentando protegê-lo do vento e da chuva. Mesmo que eu não seja seu pai biológico, se eu realmente tiver problemas, você ainda não arriscaria sua vida por mim. Não há necessidade de se preocupar com coisas sem sentido como sangue. Long Shen assentiu. Ele também sentiu que não havia necessidade de dividir os cabelos sobre uma questão insolúvel. Mas ainda assim, para os pais que ele amava, não ser seus pais biológicos ainda era algo difícil de aceitar. Sua mãe e eu realmente tratamos você tão precioso quanto nossas próprias vidas. Isso é especialmente verdadeiro para sua mãe. Já tendo perdido um filho, você é tudo na vida dela, disse Long Tianxiao. Long Shen tremeu. Ele finalmente entendeu por que Long Tianxiao disse a Shen Fei para proteger Long Shen acima de tudo, até mesmo sua mãe, no caso do pior cenário. Naquela época, ele pensava que seu pai havia desistido de sua mãe. Que ele iria protegê-lo sobre sua mãe o fez sentir um pouco de raiva e decepção. Mas agora ele finalmente entendia a dor de seu pai. Sua mãe já havia perdido um filho. Ela absolutamente não seria capaz de suportar a perda de um segundo filho. Se seu pai acabasse salvando sua mãe enquanto deixava Long Shen morrer, ela o odiaria pelo resto de sua vida. Pensando em quão profundo era o amor de sua mãe e de seu pai por ele, Long Shen não conseguiu mais controlar suas lágrimas e começou a chorar. O amor de um pai era como uma montanha, o amor de uma mãe era como um oceano. Ele nunca seria capaz de retribuir o amor deles em sua vida. E agora ele estava prestes a deixá-los. Ele era realmente muito insensível. Pai, Long Shen estava prestes a dizer que não iria quando seu pai o interrompeu. Shen'er, os homens devem aspirar a viajar para longe e deixar sua marca no mundo. Não desista do seu sonho apenas por um amor familiar. Se fizer isso, sua mãe e eu nos sentiremos culpados pelo resto de nossas vidas. Eu conheço sua mãe. Embora ela realmente não possa deixar você ir assim, ela realmente deseja que você seja feliz. Long Tianxiao teve que parar por um momento antes de continuar. Você também percebeu que alguém fez algo com seu corpo. Eu também não sei quem fez isso. Quando te encontrei, você tinha pouco mais de um mês. Não tenho ideia de quem faria uma coisa tão cruel com um bebê, mas quando te encontrei, percebi que seu dantian e seu abdômen tinham 3 buracos estranhos que ainda precisavam cicatrizar. Se não errei, a raiz espiritual do seu dantian deve ter sido removida com algum instrumento específico. Quanto ao que eram os outros 2 buracos, ainda não tenho certeza. Mas eu suponho que estava promovendo o que aconteceu com sua raiz espiritual. O coração de Long Shen estava acelerado. Então o que aconteceu com seu corpo não foi feito pelo Marquês Yi. Havia algum outro motivo. Long Tianxiao só sabia que um buraco estava voltado para seu dantian e percebeu que seu dantian estava completamente vazio, sua raiz espiritual roubada. Mas depois que Long Shen se fundiu com as memórias de um deus da pílula, ele foi capaz de dizer que não era apenas sua raiz espiritual. Seu osso espiritual e o sangue espiritual de seu coração também foram retirados. Quão cruel uma pessoa teria que ser para fazer uma coisa dessas com um bebê de apenas um mês de idade?
Eu sabia então que talvez você nunca fosse capaz de cultivar. Mas pensei que, confiando em minhas capacidades, poderia pelo menos proporcionar a você uma vida básica e feliz. Mas, infelizmente, fui arrastado para um turbilhão e até impliquei você e sua mãe, fazendo com que vocês dois sofressem muita dor, suspirou Long Tianxiao, impotente. Inicialmente, sua mãe e eu pensávamos que, com nossa ajuda, você seria capaz de viver uma vida despreocupada. Mas agora seu destino foi completamente revertido. Mesmo agora, sua mãe e eu ainda somos incapazes de protegê-lo. Então, mesmo antes de você falar em ir embora, eu já estava mentalmente preparado há muito tempo. Hoje te trouxe aqui para te contar essas coisas. Afinal, você tem seus próprios pais biológicos. Sua mãe e eu conhecemos a dor de perder um filho, então acho que você deveria saber a verdade. Quem são meus pais biológicos? Long Shen respirou fundo. Long Tianxiao balançou a cabeça. Não sei. Quando te encontrei, era neste lugar. Duas pessoas estavam lutando intensamente. O rio que você vê aqui foi formado por um golpe de uma de suas espadas. Long Shen ficou surpreso. Ele olhou para o rio em descrença, incapaz de dizer qualquer coisa. Se eu não tivesse visto pessoalmente, também não acreditaria. Mas é realmente a verdade. Os dois estavam lutando ferozmente no céu. A luz brilhou de seus corpos enquanto lutavam no ar. Espada-te deles perfurou montanhas. Os olhos de Long Tianxiao ficaram desfocados enquanto ele afundava em suas memórias. Embora mais de 10 anos se passaram desde então, ainda era tão chocante como sempre quando ele pensava nisso. Naquela época, eu saía sozinho para caçar alces de chifre vermelho como algo nutritivo para a gravidez de sua mãe. Foi assim que acabei vendo uma batalha tão chocante. Eu imediatamente me escondi à distância. No final, um deles usou uma arte secreta e seu ti de espada explodiu. Linhas bizarras voaram e encheram o céu, e ele usou um único golpe final para matar o outro. Aquele golpe de espada resultou neste enorme rio. Eu estava absolutamente apavorado naquela época, pois nunca tinha visto alguém se cultivar a tal nível. Só depois daquele golpe de espada percebi que aquela pessoa estava segurando um bebê. Essa pessoa apenas olhou para mim e eu fui imediatamente incapaz de me mover. E então o vento ao meu redor mudou e eu involuntariamente flutuei até aquela pessoa. Eu pensei que estava acabado. Mas então aquela pessoa acabou de entregar o bebê para mim e me disse para criá-lo como um bom adulto. Fiquei absolutamente estupefato, sem entender por que uma pessoa tão poderosa me daria um bebê. Depois que a pessoa disse isso, sua expressão mudou repentinamente. Ele me mandou de volta com um aceno de mão. Quanto a ele, inúmeras linhas apareceram em seu corpo e ele se dissipou lentamente. Chegando a esse ponto de sua história, Long Tianxiao não pôde deixar de suspirar. Era como se isso tivesse acontecido ontem. Essa memória ainda era tão vívida como sempre. Shen'er, embora eu não saiba quem são seus pais biológicos, ouso dizer que eles são figuras incrivelmente grandes. Isso porque a pessoa que o trouxe o chamou de jovem mestre. Uma pessoa tão poderosa chamou a si mesmo de seu servo. O coração de Long Shen deu um salto. Um verdadeiro especialista como ele nunca tinha visto,
Alguém que era capaz de cortar uma montanha com um único golpe, era apenas um servo. Então, quão poderosos seriam seus pais? Long Tianxiao continuou, mais tarde, eu estava lendo alguns registros antigos que mencionavam essas linhas estranhas. Essas linhas são chamadas de runas e são inimaginavelmente poderosas. Quanto à técnica final, ela se chama Dale Transformation. Eu não entendia muito na época, mas depois imaginei que fosse uma espécie de técnica secreta para fazer qualquer rastro desaparecer. Ele destruiu seu próprio corpo para protegê-lo. Depois que te trouxe para a capital, fui me esquecendo dessas coisas aos poucos. Sempre te tratei como meu verdadeiro filho. Pensei que talvez você nunca nos deixasse. Mas depois da grande batalha de alguns dias atrás, posso sentir que talvez seja o destino. Que destino? Perguntou Long Shen. Pouco antes de sua morte, aquele especialista me disse que, se você fosse incapaz de se cultivar durante a vida, poderia ser apenas uma pessoa comum, vivendo uma vida feliz. Mas se você pudesse se cultivar, ele me disse para lhe contar tudo sobre isso e deixá-lo tomar sua própria decisão. Originalmente, pensei que você não saberia a verdade para sempre. Mas quando eu vi sua luta intensa com aquele homem vestido de branco, eu sabia que você iria embora. Sua mãe não quer que você vá embora, principalmente porque ela tem medo de que, uma vez que você aprenda tudo isso, você vá se vingar. Essa pessoa estava voando com Long Shen, encontrando inimigos um após o outro, no final até forçado a usar a transformação Dale para se dissipar no mundo, apagando seus rastros. Escusado será dizer que seus inimigos devem ser absolutamente aterrorizantes. Se Long Shen descobrisse a verdade, ele definitivamente escolheria se vingar. Isso era o que sua mãe pensava. Ele teria que enfrentar inúmeros especialistas aterrorizantes cujo poder nenhum deles poderia imaginar. As inimizades definitivamente devem ser vingadas. Mas pai, não se preocupe. Não vou me mandar para a morte de forma imprudente, disse Long Shen. A inimizade de roubar seu sangue espiritual, pegar seu osso espiritual e destruir sua raiz espiritual definitivamente tinha que ser paga integralmente. Mas agora ainda não era hora de vingança. Ele teve que aumentar rapidamente sua força, caso contrário, ele estaria apenas jogando sua vida fora. Eu sabia que você tomaria tal decisão. Venha aqui. Dê uma olhada no que seu pai e sua mãe deixaram para você. Long Tianxiao balançou a mão, esmagando uma pedra e revelando um objeto embaixo dela. Capítulo 115. Na véspera da partida. Pedaços quebrados da pedra se separaram, revelando um pequeno pacote embrulhado. Long Shen o pegou e viu um pedaço de papel amarelado em cima dele. Aquele pedaço de papel era extremamente maravilhoso. Parecia papel, mas parecia seda macia e era tão resistente quanto couro de animal. Linhas extremamente surpreendentes foram desenhadas naquele papel. Essas linhas emitiam uma luz fraca. Aquela pessoa me disse que essas runas poderiam isolar a aura da coisa dentro. Não poderia ser aberto dentro de 10 anos ou atrairia mais assassinos. Agora, mais de 10 anos se passaram. Você deveria abri-lo, disse Long Tianxiao. Long Shen assentiu e desviou o olhar das runas. Abrindo o pacote, ele revelou um pingente de jade.
Aquele pingente de jade tinha apenas o tamanho da mão de um bebê e era de cor violeta. Tinha sido esculpido em um poderoso e antigo dragão enrolado. Superficialmente, não parecia muito, mas quando Long Shen o pegou em sua mão, ele imediatamente sentiu seu coração se acalmar. Todas as perguntas, choque e raiva que ele estava sentindo desapareceram imediatamente. Long Shen ficou chocado ao descobrir que, se estivesse segurando este pingente de jade, ele poderia entrar imediatamente em um estado meditativo. O estado meditativo era um estado que ignorava todos os pensamentos distrativos. Foi quando os céus e o homem puderam se conectar, quando o coração e a mente se fundiram em um estado especialmente particular. Esse tipo de estado permitiria que a velocidade de cultivo de alguém se multiplicasse e formasse uma base incomparavelmente sólida. Os cultivadores ansiavam por entrar em tal estado. Devido a todos os tipos de preocupações, perturbações e até alegrias, a maioria absoluta das pessoas achava extremamente difícil entrar em um estado meditativo. Em média, um cultivador só pode entrar em tal estado meditativo uma vez por mês, talvez apenas o tempo que leva para queimar um bastão de incenso. Long Shen normalmente era capaz de entrar em seu estado meditativo todas as vezes, mas isso exigiria que ele acalmasse seu coração por mais de 2 horas para eliminar todos os pensamentos distrativos antes que ele mal conseguisse fazê-lo. A força espiritual de Long Shen era incomparavelmente poderosa, mas mesmo ele sentia que era difícil entrar neste estado meditativo, quanto mais em outros. Mas segurando este pingente de jade, ele agora poderia entrar em um estado meditativo a qualquer momento que quisesse. Foi realmente muito chocante. Além deste pingente de jade, não havia mais nada no pacote embrulhado em pano. Long Shen examinou cuidadosamente este pingente de jade e sentiu algumas ranhuras na parte de trás dele. Ele rapidamente percebeu que eram palavras. Virando-o apressadamente, ele viu que havia 4 linhas de pequenas palavras. O dragão ruga nos céus. Olhando com arrogância para o mundo mortal de poeira. 1. Viva em paz e feliz. Nunca se separar. Estas linhas foram escritas por 2 pessoas diferentes. As 2 primeiras linhas foram escritas por uma mão. A caligrafia era ousada e vigorosa. Eram palavras eragantes que olhavam para os céus. Esse era o estilo de escrita de um homem. Quanto às próximas 2 linhas, elas foram escritas graciosamente e pareciam ter sido escritas por uma mulher. Essas palavras estavam cheias de calor e ternura. Olhando para essas 4 linhas, Long Shen parecia ser capaz de ver uma cena de um homem e uma mulher brincando com um bebê. O homem desejava que o bebê crescesse e se tornasse alguém que desprezasse arrogantemente tudo no mundo, tornando-se um herói capaz de sustentar tanto o céu quanto a terra. A mulher desejava que a criança crescesse saudável, segura e sã. Sua família de 3 pessoas estaria para sempre unida. Os olhos de Long Shen inconscientemente ficaram úmidos. Essas 2 pessoas naquela cena eram seu pai biológico e sua mãe. Ele podia sentir seus sentimentos fluindo dentro dessas palavras. Ambos o amavam, mas ele nem sabia quem ou como eles eram. Ele nem sabia se eles ainda estavam vivos. Long Shen de repente olhou para o céu e soltou um longo rugido. O som de seu rugido subiu nas nuvens, sacudindo o vale da montanha.
O destino era como uma mão enorme brincando com ele impiedosamente. Long Shen queria contra-atacar, mas não tinha força suficiente. Esse tipo de sentimento irritante era realmente irritante. Seu rugido pairou no ar pelo tempo que um bastão de incenso levou para queimar. Só então sua raiva reprimida foi ligeiramente aliviada. Ao mesmo tempo, firmou sua determinação de se tornar mais forte. Ele iria encontrar seus pais biológicos. O dragão ruga para os céus, olhando arrogantemente para o mundo mortal de poeira. Viva em paz e feliz, para nunca mais se separar. Long Tianxiao leu suavemente as palavras e não pôde deixar de suspirar. Nós, pai e filho, realmente tínhamos um destino entre nós. Quando sua mãe estava grávida, fantasiei que meu filho um dia se tornaria um herói ainda mais poderoso do que eu. Quanto à sua mãe, ela esperava que seu filho pudesse crescer despreocupado e sem preocupações. Ela não queria que seu filho fosse um herói fazendo coisas problemáticas. Pai, essa pessoa disse mais alguma coisa. Long Shen examinou o pingente de jade. Eu perguntei a ele na época como você deveria encontrar seus pais quando crescesse. Ele disse que, desde que você se tornasse forte o suficiente e entrasse no pico do cultivo, naturalmente saberia quem são seus pais. Mas se você fosse incapaz de atingir o pico do cultivo, tudo não teria sentido e seria melhor para você viver uma vida despreocupada como mortal, disse Long Tianxiao. O pico do cultivo. Em que nível está o pico do cultivo? Long Shen não pôde deixar de perguntar. Long Tianxiao riu amargamente, eu também não sei. Mas você pelo menos tem que se tornar mais forte do que essa pessoa. Ele apontou para o desfiladeiro. Seu significado era óbvio, mesmo alguém poderoso o suficiente para cortar um vale tão grande era apenas um servo. O resto ficaria por conta da imaginação de Long Shen. Long Shen esfregou suavemente o pingente de jade e assentiu. Sim. Esse dia não vai demorar muito. Eu acredito que você é capaz disso. Vamos voltar para a capital agora. A situação atual na capital ainda é um pouco confusa. A capital realmente estava uma bagunça neste momento. Uma vez que a mina de pedra espiritual foi revelada, inúmeros especialistas correram para Phoenix Cry como abutres que encontraram o cheiro de um cadáver. Céus, vocês viram aquele leopardo puxando aquela carruagem? É ainda maior que uma casa. Havia uma besta mágica puxando uma luxuosa carruagem que fazia todos que a viam soltar em gritos assustados. Olha, tem outro. Desta vez é uma besta mágica voadora. O céu escureceu quando uma enorme águia sobrevoou. Sua pressão aterrorizante fazia as pessoas tremerem. Mais e mais especialistas estão aparecendo em Phoenix Cry. Céus, nunca vi tantos especialistas aterrorizantes em minha vida. Nos últimos dias, mais e mais especialistas vieram. Mesmo apenas suas montarias eram incrivelmente aterrorizantes. Mas assim que essas pessoas chegaram, elas apenas examinaram os arredores primeiro e não começaram a minerar imediatamente. Eles estavam todos esperando por algo. Os plebeus do Phoenix Cry estavam todos observando aqueles especialistas com curiosidade. No 7º dia, todos aqueles especialistas estrangeiros se reuniram na Guilda dos Alquimistas.
Corria o boato de que os poderes mais fortes estavam negociando sobre a obtenção dos direitos sobre a mina de pedra espiritual. Quanto à conclusão específica, estranhos não tinham permissão para aprender os detalhes. Assim que Long Shen voltou para casa, ele viu sua mãe cujos olhos já estavam vermelhos de tanto chorar. Ele disse confortavelmente: Mãe, não importa se você não é minha mãe biológica. Você é minha mãe. Não fique tão triste. Shenher, você ainda pensa em mim como sua mãe? A senhora? Long perguntou alegremente. Long Tianxiao balançou a cabeça ligeiramente. As mulheres realmente tinham pensamentos loucos e bizarros às vezes. Long Shen também não sabia exatamente o que pensar sobre isso. Não importa o que aconteça, você é minha mãe. Minha verdadeira mãe. Só então suas lágrimas se transformaram em riso. Mamãe só estava preocupada que, uma vez que você soubesse a verdade, você não me aceitaria mais como sua mãe. Como isso é possível? Você me criou desde que eu ainda usava fraldas. Mesmo que eu não aceite meu pai, nunca deixarei de aceitar minha mãe, brincou Long Shen. Garoto, você está procurando uma surra. Long Tianxiao propositadamente colocou uma expressão severa. A senhora. Long riu e deu um tapinha gentil em Long Tianxiao. Shenher está apenas brincando. Por que você precisa fazer uma cara tão séria para assustar nosso filho? Vendo sua mãe rindo, um peso finalmente saiu do coração de Long Shen. Sua mãe realmente pagou muito por ele. Tanto Long Tianxiao quanto Long Shen se entreolharam e riram. Long Tianxiao furtivamente levantou o polegar para Long Shen, imediatamente desviando a atenção deles. Ao lado, Shuiao estava rindo. Long Tianxiao elogiou seu filho por dentro. Ele trouxe de volta uma princesa para a família tão rapidamente. Mãe, irmão Long, pai, princesa, voltei. De repente, um grito alto veio do portão. Eles imediatamente souberam quem era. A enorme figura de Wilde correu para o pátio. Bom irmão, você finalmente se recuperou. Long Shen riu e abraçou Wilde calorosamente. Mas a estatura de Wilde era muito grande, então foi um tanto cômico quando os dois se abraçaram. Irmão Long, aquela água espiritual imortal que você me deu para beber foi muito eficaz. Eu me sinto melhor do que nunca, e a energia está simplesmente fluindo para fora do meu corpo. Se eu encontrar aquele bastardo do Marquês Yi de novo, com certeza poderei torcer o pescoço dele. Wilde brandiu os braços. Long Shen examinou o corpo de Wilde. Wilde ficou muito mais forte. Mais de 30% de suas células já haviam despertado. Quanto às outras células, elas não estavam mais mortalmente silenciosas e começaram a se mexer. Long Shen suspirou por dentro. Desta vez, aquele especialista do mundo espiritual realmente os ajudou. O corpo de Wilde era muito estranho. Para que muitas de suas células despertassem de uma só vez, foi o suficiente para provar o quão poderoso aquela coisa era. Ok, já é meio-dia. Vamos pedir ao Bauer para preparar alguma comida. Shenher e eu não comemos nada durante nossa jornada, disse Long Tianxiao. Bauer já era a governanta de mais alto escalão da família Long. Além disso, ela era extremamente competente, lidando com tudo de forma extremamente organizada.
Long Shen, rindo, disse que não estava disposto a ver Bauer casado com outra família. Se ela estivesse disposta, deveria encontrar um marido para casar em sua família. Isso fez com que o time do Bauer imediatamente corasse e fugisse, fazendo todos rirem. Shuiao já havia começado a tratar a família Long como sua própria família. Além de sair ocasionalmente para ver o irmão, a maior parte do tempo era passada na casa deles. Depois de comer, Shuiao contou a Long Shen sobre a situação atual na capital. Ao ouvir que tantos especialistas aterrorizantes haviam chegado à capital, o coração de Long Shen estremeceu. Essas pessoas provavelmente eram membros da seita que vieram negociar sobre a distribuição da mina de pedra espiritual. Se ele queria se juntar a uma seita, esta era definitivamente uma excelente oportunidade. Pensando nos membros da seita, Long Shen naturalmente pensou naquele homem vestido de branco. Apenas um discípulo externo comum já era tão poderoso. Então os discípulos internos e os discípulos centrais devem ser absolutamente assustadores. Se ele pudesse se infiltrar em tal seita, seu crescimento definitivamente aceleraria. Ouvindo que todas aquelas figuras puldarussas estavam agora na guilda alquimista, Long Shen decidiu trazer Shuiao e Wai de direto para a guilda. Eles podiam ver a entrada da guilda dos alquimistas à distância quando o portão foi aberto e um velho saiu furiosamente. Com apenas um único passo, ele quase alcançou Long Shen. Sua velocidade era chocantemente rápida quando ele passou correndo por Long Shen. Long Shen rapidamente se esquivou para o lado. Uma rajada selvagem passou por ele. Essa pessoa já havia passado por ele. Shuiao foi realmente soprado para trás por aquele vento selvagem e não conseguia nem ficar de pé, exigindo que Long Shen a mantivesse de pé. Quem é aquela pessoa? Que velocidade assustadora! Shuiao olhou para as costas daquele velho enquanto ele desaparecia na distância. Com a idade dele, ele provavelmente está preocupado com a reencarnação. Caso contrário, quem andaria tão rápido? Não se preocupe com ele. Vamos lá. Long Shen tinha acabado de dar um passo quando um grito frio soou de repente. Espere um momento, você é Long Shen. Um Long no nome de Long Shen significa dragão, enquanto o Shen significa pó, do mundo mortal.